Memórias do Padre Germano. Capítulo 1. O remorso. Qual não foi meu prazer, e com que beatífico enlevo celebrei pela primeira vez o sacrifício da missa. Nasci para uma vida religiosa, contemplativa e calma. Quão grato me era ensinar a doutrina às criancinhas. E como me deleitava ouvir-lhes as vozes infantis, desafinadas umas, arrastadas outras, débeis ou vibrantes, todas, porém, agradáveis, porque eram puras como suas almas inocentes. Oh, as tardes da minha aldeia, recordo-as sempre. Quanta ternura, quanta poesia naqueles momentos em que deixava o querido breviário e, acompanhado do fiel sultão, me encaminhava ao cemitério, a fim de, aos pés da cruz de pedra, rogar pelas almas dos fiéis que ali dormiam. Os pequenos seguiam-me à distância, esperando-me à entrada da casa dos mortos, e quando, terminada a oração, dali saía, da mansão da verdade, recordando as palavras de Jesus, dizia: "Vinde a mim, as criancinhas." Um bando de rapazitos rodeava-me então, carinhosamente, a pedir que lhes contasse histórias. Sentava-me à sombra da velha oliveira, sultão estendido a meus pés. Os meninos começavam por entreter-se, puxando-lhe as orelhas, e o velho companheiro sofria, resignado, aquelas demonstrações de infantil agrado e alegre travessura. Quanto a mim, deixava-os brincar, comprazendo-me com a convivência daquelas inocentes criaturas que me encaravam com ingênua admiração, dizendo-se uns aos outros: "Brinquemos a ufa com o sultão, que o padre não ralha." E o pobre do meu cão deixava-se arrastar por sobre a relva, merecendo finalmente, em troca da condescendência, que todos os pequenos lhe dessem um pouco da merenda. Depois, restabelecida a calma, sentavam-se todos em torno a escutarem atentos o caso milagroso que eu lhes contava. Sultão era sempre o primeiro a dar sinal de partida. De pé, inquietava a pequenada com saltos e correrias, e assim voltávamos aos lares pacatos. Dias, meses de paz assim decorreram, de paz e de amor, sem que me lembrasse que havia crimes no mundo. Morto, porém, o Padre João, tive de substituí-lo no curado, e novos encargos vieram a perturbar o sono das minhas noites e o sossego dos meus dias. Jamais indaguei de mim mesmo o motivo por que sempre me recusava a ouvir, em confissão, os pecados de outrem. Parecia-me, contudo, carga demasiado pesada o guardar segredos alheios. Minha alma, ingênua e franca, acabrunhava-se ao peso das próprias culpas e temia de aumentá-las com aquela sobrecarga. A morte do Padre João veio obrigar-me a tomar assento no tribunal da penitência, ou antes, por melhor dizer, da consciência humana. Então a vida horrorizou-me. Quantas histórias tristes, quantos erros, quantos crimes, quantas iniquidades. Uma noite, jamais a olvidarei, preparava-me para repousar quando o sultão se levantou inquieto, olhou-me atento e, firmando as patas dianteiras na borda do leito, parecia dizer-me no seu olhar inteligente: "Não te deites que aí vem gente." Passados 5 minutos, ouvi o tropel de um cavalo e, dentro em pouco, já o velho Miguel vinha dizer que um senhor desejava falar-me. Fui-lhe ao encontro. Sultão farejou-o sem denotar o mínimo contentamento.
conchegando-se a mim em atitude defensiva. Isto posto, examinei o visitante. Era um homem de meia idade, olhar sombrio e triste semblante, que me disse: Padre, estamos sós? Sim, que quereis? Quero confessar-me. E por que me procurais e não a Deus? Deus está bem longe de nós e eu necessito de uma voz mais próxima. E a vossa consciência não vos fala? Precisamente por lhe ouvir a voz é que vos venho procurar. Vejo agora que me não enganaram quando me disseram que éreis inimigo da confissão. É verdade, o horror da vida me acabrunha e não me apraz ouvir outras confissões, salvo das crianças, cujos pecados fazem sorrir os anjos. Padre, ouvi-me, pois é obra de caridade dar conselhos a quem o pede. Falai então, e que Deus nos inspire. Prestai-me toda a atenção. Faz alguns meses, junto aos muros do cemitério da cidade de D, foi encontrado o cadáver de um homem com o crânio espedaçado. Pesquisas fizeram-se em vão para encontrar o assassino. Ultimamente, porém, apresentou-se ao Tribunal de Justiça um homem que se confessou autor do crime. O juiz da causa sou eu, e a lei o condena à pena última, atento à sua confissão. Não posso, contudo, condená-lo. Por quê? Porque sei que é inocente. Como? Pois se ele se confessa culpado, posso jurar e juro, não foi ele o assassino. Como o sabeis? Simplesmente porque o assassino fui eu. Vós? Sim, padre, é uma história longa e triste. Direi apenas que me vinguei por minhas mãos, dependendo do meu segredo, a honra dos meus filhos. Mas a consciência não pode agora transigir com a sentença capital de um homem, por ela reconhecido inocente. Acaso sofrerá o desgraçado de alienação mental? Não, tenho um cérebro perfeito. Apelei mesmo para o recurso escapatória da loucura, mas a ciência médica desmentiu-me. Não tenhais, portanto, remorso em condená-lo, pois os remorsos de outro crime o inspiram nessa resolução. Ninguém oferece a cabeça à justiça sem que tenha sido um assassino. Ide tranquilo, desafrontar a justiça humana, porque os remorsos desse infeliz se encarregarão de executar a justiça divina. Conversarei com esse homem inditoso, dir-lhe-ei para a tranquilidade vossa o que ora me confiastes. E quanto a vós, não torneis a esquecer o 5º mandamento da lei de Deus, que diz: não matarás. Fui ouvir o infeliz, meus pressentimentos não me enganavam. E quando na suprema hora lhe disse: fala, que Deus te ouve, ele, banhado em lágrimas, exclamou: Padre, como é triste a existência do criminoso. 10 anos há que matei uma pobre moça e há tantos sua sombra me persegue. Ainda agora aqui está ela entre nós dois. Casei-me na persuasão de que, vivendo acompanhado, perderia o pavor que me definhava lentamente. Mas quando acarinhava minha esposa, eis que a outra se interpunha entre nós, a ocultar com o semblante lívido o semblante da minha companheira. Ao ter esta o primeiro filho, afigurava-se-me ser a outra parturiente, pois era aquela ainda que me apresentava. Viajei, lancei-me a todos os vícios, ou me arrependia e passava o tempo nas igrejas, mas na tasca ou na igreja era sempre ela que eu via. Ora ao meu lado, ora velando o rosto das imagens. Ela e sempre ela.
Não sei por que não tive a coragem do suicídio e assim tenho vivido até que, não se encontrando o assassino deste pobre homem, dei graças a Deus, visto como poderia morrer, inculcando-me autor do crime. Mas por que não confessastes o crime anterior? Porque sobre ele não há provas convincentes. Tão habilmente pude ocultá-lo que não ficou o mínimo vestígio. O que os homens não viram, entretanto, vi-o eu. Ela está aqui, parecendo olhar-me com menos rigor. Vede a vós, Padre. Não. Ah, que desejo tenho de morrer para não mais vê-la. Ao subir ao patíbulo, acrescentou: lá está ela no lugar do carrasco. Padre, rogai a Deus para que não mais a veja após a morte, se é que os mortos se veem na eternidade. Para sossego do juiz homicida, repeti-lhe quanto dissera o outro Caim, e ao terminar a exposição, ouvi-lhe estas palavras: Padre, que vale a justiça humana comparada à divina? Para a sociedade, o assassino desse homem está vingado. O réu descansa, talvez na eternidade. Mas eu, meu Padre, quando e como descansarei? Um ano depois, o juiz entrava para um manicômio, do qual não mais sairia, e eu, depositário de tantos segredos, testemunha moral de tantos crimes, confidente acabrunhado de tamanhas iniquidades, vivo opresso ao peso dos pecados humanos. Ó tranquilas tardes da minha aldeia, onde estais? Minhas orações já não ressoam junto à cruz de pedra. E onde aqueles meninos que brincavam com sultão? Este morreu, também ele. Os meninos cresceram, fizeram-se homens e, quem sabe, alguns deles criminosos. Dizem-me bom, muitos pecadores vêm contar-me suas faltas, e eu vejo que o remorso é o único inferno do homem. Senhor, inspira-me, guia-me no caminho do bem, e já que me entristeço das culpas alheias, dá que não desvaire, recordando as minhas. Que homem haverá neste mundo que não tenha remorso?